Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, destinado a falar sobre temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos começar? E hoje nós vamos falar como começa o processo de cura da depressão com aquele componente mediúnico, né? Você lembra que depressão tem cura. Não gosta dessa gente que fala, não, tudo tem cura, tudo dá um jeito. Você pode curar 10%, 20%, 50%, 100%, mas tem sempre uma melhora, sempre houve um processo de cura naquilo ali, sempre eu aprendo alguma coisa com a situação, não é aquela coisa assim, não tem essa história, não tem. Então, lá na clínica, na parede, tem um quadro que a minha filha me deu, que é uma cópia da Capela Sistina, né? Não arrancou nada da capela, tá? É só uma cópia. E aí, sabe aquele detalhe do dedo de Deus se aproximando do dedo humano? É isso, eu tenho que, fazer um esforço, levantar lá do sofá, do abão, e fazer um esforço para retomar esse meu contato com a fonte da vida, com o lado bonito, com a alegria. E tem jeito de fazer isso, não é falar lá pro cara assim, olha, você vai sarar fazendo um ritual, olha, você vai sarar segurando uma pedra de gelo, tá bom, né? Você acredita nisso, faça e veja o que acontece. Então eu entendo que cura é um processo de dentro para fora. Você começa lá dentro de você, a limpar lá de dentro, a desentupir as veias que estão entupidas, os canais que estão entupidos. E a primeira coisa que eu pergunto para o meu cliente é assim: o quanto você está disposto a se comprometer com o processo da cura? E chega lá, esparrama no sofá e eu tenho que curar. Gente, eu não faço milagre. Não faço milagre. A gente tem um esforço. Existe um esforço, e aonde eu levo meu conhecimento, a minha melhor boa vontade, a minha energia, e a pessoa precisa também trazer o esforço dela. E esforço é a força da essência em ação. Sem esforço, você não consegue nada, porque você não pôs a sua energia, você não pôs a sua essência, você não pôs você ali, tá? Então, você vai ajudar. A cura está nas mãos de cada um. Eu não posso jogar tudo para o outro. Então, nós temos ajudas no nosso processo de cura. Tem a ajuda médica, mas é uma ajuda. O médico entra com o conhecimento dele e traz o remédio para você, dá a receita. Você não vai comprar, você não toma tudo errado. Depois que você fez tudo errado, você fala assim, aquele médico não é bom. Não é isso. Eu tenho que ter compromisso, eu tenho que fazer a minha história, assim também na terapia, assim também comigo. Eu preciso me empenhar, sabe? O meu desenvolvimento depende do meu comprometimento comigo. Eu falo isso no fim de cada encontro, porque é isso que eu acredito, tá? E o nosso método clínico, então, começa na busca do sagrado, né? Eu vou buscar essa fonte de energia, de saúde, de bem-estar lá dentro de mim. Aparecida, mas eu não acredito no sagrado. Então vai buscar a fonte do equilíbrio, vai buscar a fonte da paz, vai buscar a fonte de uma qualidade de vida melhor. Não importa o nome, importa que você tenha essa disponibilidade de buscar essa coisa boa que mora lá dentro de você. Mas antes de buscar a coisa boa, você precisa saber que você tem que buscar. Ninguém pode dentro de você buscar isso. Então, nós já observamos lá, você lembra, né, que nós temos causas biológicas, genética, estilo de vida, e aí você pesquisa como que é aquilo para cada um, e aí você vai para as práticas de ajuda, para as práticas de cura, a terapia, o medicamento, faz a associação daquilo, e aí vamos explicar para a pessoa como é que ela pode se ajudar, não é só esperar o que eu faça. Então ela
vai identificar um problema ali, uma questão, e ela vai reconhecer que de fato existe aquilo e o que ela pode fazer no próprio benefício, e a gente discute com cada um isso. Então, essa sessão, ela pode ser individual, ela pode ser em grupo, depois que cada um olhou, olha, eu tive lá um problema, houve uma morte, eu perdi meu emprego, o que quer que tenha sido, a gente vai fazer uma reflexão, não assim, valorizando o problema, mas a gente vai fazer uma reflexão na busca das soluções. Então, eu tenho um problema, mas eu não sou um problema com duas perninhas. Isso chama desidentificação. Você reconhece que existe uma questão, mas você não é o problema. Você é aquele que está olhando o problema e você não está olhando para se afundar no problema. Você está olhando com vistas à solução. Entender isso, gente, é a base de tudo. Isso já faz parte do processo terapêutico. Você já começou a fazer o seu processo aí quando você faz isso. E você sabe que a gente vai trazendo, assim, uma vez por semana, exercícios para você fazer, conhecimento para trazer. A gente sempre tem um colibri que vem aqui na janela quando eu estou falando. Agora ele passou por ali, então isso me deixa muito feliz, sabe? As sincronicidades da vida, o colibri tá lá. Então, voltando para cá, a gente faz assim uma reflexão, a gente se desidentifica do problema, a gente vai na busca da solução e a gente tem que começar de algum lugar. Pode começar com uma visualização da própria transformação, uma elaboração. Nós temos que fazer uma reciclagem do material que está aqui pesando no peito. Você sabe que você pega o lixo e põe lá fora o lixeiro levar. O que não quer dizer que ele vai pegar o lixo e levar para casa dele. Ele vai levar para um lugar e esse lixo vai mudando de lugar até que ele seja reaproveitado e reciclado. Porque você não joga o lixo fora do planeta, você não joga as suas questões fora de você, você recicla. Então a gente vai começar uma elaboração, uma reciclagem para depois a gente reintegrar aquilo de uma forma melhor. Todo este processo tem mais um acréscimo, lembra daquela história? Do atendimento mediúnico ao depressivo, o que também eu faço através da terapia. Gente, eu não uso guia, eu não tenho nenhum ritual, eu não bato tambor, embora eu goste muito do ritmo, goste muito da Umbanda, o meu trabalho não é assim. O meu ritual é intrapsíquico. Você lembra da história do ritual intrapsíquico, né? É aqui dentro, é o que é que eu vou fazer aqui com a situação que eu tenho. Então, a gente vai trazer para o nosso cliente, para o nosso aluno, um suporte para o desenvolvimento dele durante aquela crise de crescimento. Porque eu entendo crise como uma oportunidade, isto é, da filosofia oriental. Você não entra em crise de graça, você entra em crise como uma oportunidade de você rever a situação e de você crescer com ela. Eu sempre entendo que quem chegou na minha clínica em busca de ajuda está buscando uma oportunidade de desenvolvimento. Então, é essa visão que eu tenho do trabalho que a gente desenvolve, né? E na questão mediúnica, o primeiríssimo item, a primeira coisa que você vai levar em consideração é que o trabalho de mediunidade, ele é feito por sintonia. Não tem médium que esteja fora da sintonia. É igual ligar um aparelho. Se você ligar no 7, a programação é do 7. Se você ligar no 5, a programação é do 5. Se você não ligar, não tem programação nenhuma. E aí o médium, então, ele faz às vezes de uma antena de captação, né? E o que é que ele capta? Ele capta pensamento e sentimento. Então, você tem lá o teu corpo, mas o teu corpo não é tudo. Você tem o teu psiquismo. E lá dentro do teu psiquismo, você tem, nutrindo esse psiquismo, dando vida ao psiquismo, você tem o seu espírito. Então, essa vida psíquica, ela pode estar oscilando para bom, para ruim, para mais ou menos. Então,
lá na mente são os que conta, são os seus pensamentos. Você atua com o seu pensamento. No seu psiquismo, além da mente, você tem também o pacote emocional, os teus sentimentos. Quando você está falando de mente e pensamento, você está falando de um campo, o campo mental. Tem uma frequência. Quando você está falando de emoção e sentimento, é o campo astral e tem uma frequência. E nessa frequência você se liga às entidades no mundo mediúnico, né? Lembrando que essa antena funciona com pensamento e sentimento, o pensamento disseca o pensamento assim, lembrando que pensamento é energia, é força, é potencial. As coisas não existem de graça. Primeiro você pensa nela, depois elas acontecem. Uma cadeira, ela não acontece assim, cai um pedaço de madeira no chão e vira uma cadeira. Não é assim. Você pensa o modelo da cadeira, como você vai fazer. Então, o pensamento é elaborar na mente, elaborar com energia, é você atuar com o seu potencial, é uma atividade mental, o pensamento, é uma eficácia, o pensamento é uma fonte de poder. Aonde você puser o seu pensamento, tudo aquelas besteiras que você pensa aí, você já viu com que você se liga, não é? E a mesma coisa funciona essa antena para sentimento. É uma condição psíquica o sentimento. É o ato de sentir. Sentir o quê? Sentir prazer, alegria, desprazer, sentir desagrado, chateação, pena, nojo. São as coisas que você sente. Então a gente vai lembrar disso e vai pôr isso lá no nosso caderninho. Você tem um caderninho aí para você marcar suas coisas, né? Se você não tem, vai pondo lá. E no nosso próximo item, a gente vai ver que esse psiquismo, que é feito de mente e emoção, esse pacote de mente e emoção é igual a energia. É uma energia que você promove aqui. E no mundo energético, há regras a serem cumpridas. Ler, estudar um pouquinho de física, um mínimo de física para entender um pouco de energia, é bom para o médium, porque ele trabalha com um pensamento, que é uma onda mental, que tem frequência, para ele entender o que é uma frequência. A gente vai trazer isso mais na frente, não dá para falar tudo de uma vez só. E aqui o meu diretor, você sabe, ele é bravo, ele fica assim: olha, já falou 10 minutos, já falou 15, encerra. Olha, tá lá na minha frente assim, que já tá na hora de encerrar. Eu vou continuar falando, tá? Pelo menos a matéria de hoje. Então, você tem lá esse pensamento. E você sabe que o pensamento tem um impacto sobre a matéria. Para você pensar, você consome oxigênio, você consome glicose, você consome fósforo. Então, o ponto de vista biológico atrás de cada pensamento tem um desgaste. Aí você olha assim que sabe pensamento e matéria, de alguma forma a gente está começando a entender isso, né? E atrás de cada emoção também tem uma corrente eletroquímica no seu corpo. Você fica com medo. Você nota que, sabe, a respiração ficou acelerada, a circulação ficou acelerada. Você começa a entender que pensamento e sentimento atuam sobre a matéria e esses sinais elétricos podem ser registrados. Já existe um estudo em neurociência e já faz tempo, tá? Não é de hoje não, tem décadas isso, que eles estudam as ondas cerebrais tentando decodificá-las. Você lembra quando Champollion, ele estudou, foi lá para o Egito, viu aqueles escritos lá, aqueles hieróglifos que ninguém entendia nada, e ele sentou lá, estudou, até que ele falou: descobri, agora sei o que está escrito. A ciência hoje está pegando a onda mental, decodificando para ver essas ondas cerebrais, como é que acontecem, porque se elas movem a matéria lá, se elas gastam oxigênio, se elas gastam glicose, então tem uma coisa aí para ser percebida. E você, do ponto de vista funcional, nós vamos fazer uma analogia. Presta atenção na câmera da televisão. Como é que é? Lá o câmera, ele segura, o cameraman segura a câmera e ele vai lá gravar alguma coisa.
A mente é igual a esta câmera. A câmera do cameraman, ele capta a imagem e emite a imagem. A mente também, como a câmera, ela capta aquilo que vem e ela emite. Esta captação, às vezes, é clara, para alguns é clara, para outros nem tanto. Então, a mente recebe, emite pensamentos e emite sentimentos numa determinada frequência. Na TV, cabe ao cameraman fazer a seleção daquilo que ele vai gravar. Você já pensou se ele vai gravar uma novela e ele grava uma cena lá do outro lado que não pertence? Não vai dar certo. Então ele tem que estar atento para ele gravar ali bonitinho. Ele seleciona o que ele vai gravar. E nós também temos que selecionar aonde nós vamos pôr a nossa captação, não é? Na mediunidade, cabe ao médium selecionar aquilo que a câmera aqui, mental, vai captar, vai gravar. Se o sujeito não tem controle do campo mental, se ele não controla o pensamento, danou-se. Aí ele vai captar o que passar, ele não tem controle, o que bateu entra. Se ele não tiver educação emocional, qualquer emoção que chegar entra. Como assim entra, Aparecida? Olha, se ele for médium, então aí é que danou tudo, entra e entra bastante, né? E ele segue com a boiada, aquele fluxo mental ou aquele fluxo emocional por contaminação. Quer ver um exemplo? Tá tudo bem lá em casa, tá todo mundo em paz, você com as crianças, chega um da rua bem bravo, seu parceiro, seu pai, sei lá quem, chega bravo, chutando as panelas, tudo bem enfesado, né? Se você não é capaz de administrar aquela chegada conturbada, daqui a pouco todo mundo na casa está arrancando os cabelos, todo mundo já está bravo, ele contaminou todo mundo com aquela energia. Então você capta sentimento alheio e administrar isso é feito com educação emocional, é uma ajuda psicopedagógica. Este é o meu trabalho, é um trabalho psicopedagógico. É a professora que trabalha com a psicologia, ensinando. Olha, já faz 20 não sei quantos minutos. Eu ainda não acabei, mas eu vou correr, tá? Então, é assim, a mediunidade sem educação emocional não presta. Se o médium, principalmente se o médium guarda em si pensamentos de pena, de angústia, de mágoa, de aflição, de desgosto, de tristeza, de aborrecimento, de inquietação, se ele guarda tudo isso, isso tudo está aqui dentro. Nós vamos interromper a nossa aula aqui, porque nós estamos nos alongando, mas nós vamos fazer mais um bloco para a gente conversar um pouco mais como funcionam esses ímãs desse sentimento ruim que eu guardo aqui dentro, porque eu já guardo um pouco aqui, né? E se eu sou médium, eu vou captar. E aí? Vou contar no nosso próximo encontro como acontece isso.